Eu passo a palavra, então, a Josiane Gomes, da Gerência de Processamento da Secretaria de Fazenda do município de Vitória. Vou ficar aqui. Alô? Alô? Alô, alô? Boa tarde, então. Muito bom poder estar aqui nesse evento, né? E estão me ouvindo? Testando. Boa tarde, agora sim. Muito bom estar aqui nesse evento, revendo pessoas que a gente só vê nessas situações, né? A gente acaba conhecendo as pessoas nesses eventos, né? As prefeituras, principalmente, os colegas de trabalho aí que passam pelas mesmas alegrias, os mesmos sofrimentos que a gente passa, né, na administração pública. Do outro lado? Tá. Aí. Aqui? Sim. E então eu vou compartilhar um pouco da experiência de Vitória, né? Vitória, essa cidade linda, né? Não sei se todos aqui conhecem, né? E alguns dados do município de Vitória. É uma cidade bem pequena, né? Vamos dizer assim, podemos dizer que é um mini município, né? Considerando as outras prefeituras que aqui estão representadas, né? Vitória é uma formiguinha, né? Tem 326 mil habitantes, por volta disso, né? Hoje mais, com certeza. E é uma ilha, né? Um arquipélago composto por 34 ilhas, a área de 93 quilômetros quadrados somente, né? E aí a gente, além de toda a parte da ilha maior de Vitória, tem uma parte continental, as ilhas costeiras e ainda 2 ilhas oceânicas, que Trindade e Martim Vaz. Um índice de desenvolvimento humano de 0,85. Localização no estado do Espírito Santo, bem pequenininha lá, quase perdida, é a capital do Espírito Santo, né? E essa aí é a nossa ilha ali, né? E a parte continental lá de cima. Só para vocês terem uma ideia, né? Principais atividades econômicas, comércio exterior, atividades portuárias, atividades petrolíferas, prestação de serviços, muito ligada muito centrada nessa área de prestação de serviços. A Prefeitura de Vitória possui 23 secretarias municipais, em torno de 15 mil funcionários, 247, agora já mais unidades, né, prédios municipais, unidades, localidades, que estão todas ligadas em rede, né, que a gente chama da rede Metrovix, e um parque tecnológico de 8 mil máquinas. Botei essa frase aí porque vai justificar tudo que a gente faz na prefeitura, né? Hoje, depois do advento do Google Maps, né, essa parte da cartografia, de mapear, né, isso ficou muito mais presente nos nossos dias, né? E na prefeitura de Vitória não é diferente. Hoje todo mundo quer ver o seu trabalho no mapa, né? Mas como é que isso fica, né? Eu quero ver o que eu estou fazendo no mapa, né? E isso foi uma demanda, assim, uma cultura, né, que foi crescendo dentro da prefeitura nesses últimos anos. E para a gente dar conta, a gente teve que adotar algumas estratégias que vocês vão ver aí pela frente, para poder dar mais agilidade, né, mais celeridade à demanda que a gente tem por parte de todas as secretarias municipais, que ali são 23, né, que a gente tem hoje. Então, essa questão do mapeamento e da necessidade de se localizar, né, essa frase eu sempre coloco, né, nas apresentações, que 80% das funções de uma prefeitura utilizam informações que envolvem uma localização geográfica. Então, por isso que a maioria das pessoas querem ver no mapa. Os problemas que a prefeitura enfrenta, né, uma administração, elas possuem uma localização e as ações da prefeitura acontecem num determinado lugar, numa determinada coordenada geográfica.
Como começou isso na prefeitura? O projeto inicial da prefeitura não foi, do geoprocessamento da prefeitura, não foi como muitas prefeituras que a gente normalmente ouve nesses encontros, né? Que foi uma estratégia para aumentar a arrecadação de PTU. Na prefeitura de Vitória, a gente sempre teve uma parte de cadastro muito atuante, o cadastro da prefeitura, cadastro de PTU, lançamento de imóveis, sempre foi muito eficiente. Então, a gente iniciou isso na prefeitura pelo lado da ferramenta de usar a geotecnologia como ferramenta de planejamento da cidade. A gente iniciou com secretarias ligadas à infraestrutura da cidade, com o objetivo de formar, né, uma base cartográfica sólida que pudesse apoiar os técnicos e os gestores também, né, na administração, na gestão da cidade. Fiz uma linha do tempo aí, mas nem vou passar por isso, porque senão isso vai demorar. Mas a gente começou em 1993, eu já estava lá, né, e naquela época com uma base digital, né, de aerofotogrametria em CAD mesmo, né. E passamos por diversos momentos, né, e até hoje que a gente já tem uma base consolidada, uma base corporativa e com, inclusive, aplicações na internet, né. Temos muito mais ainda a avançar, depois vocês vão ver no final. Só coloquei isso aqui, né, sobre geotecnologias, as diversas geotecnologias existentes, né, e só como ilustração mesmo. Isso aqui eu vou passar rápido, porque eu acho que vocês todos aqui, né, já têm conhecimento do que é um sistema de informação geográfica, né, um GIS ou um SIG, né. Basicamente, o SIG é um mapa ligado, né, a um banco de dados. Né, as informações do mapa estão ligadas a uma base de dados que podem estar ligadas a imagens também. Componentes de um SIG, também vou passar rapidinho, né, parte de entrada de dados, interfaces, gerência dos dados e a questão mesmo do consumo desses dados através de visualização, plotagem, né, e a própria parte de análise desses dados que estão na base. Em Vitória, a gente chama carinhosamente o nosso banco de dados georreferenciados de BDGIS, né? E ele foi, embora ele tenha sido criado no ano de 2000, só em 2009 que ele foi assim institucionalizado mesmo como um banco de dados. Por que a gente fez a questão de ter esse decreto, né? Todos vocês aqui, eu acho que a maioria trabalha com informação e sabe como é difícil, né, você manter as informações atualizadas, né. Na Prefeitura de Vitória existe uma gerência de geoprocessamento, do qual eu sou gerente, que coordena todo o geoprocessamento na Prefeitura de Vitória. Então, a responsabilidade de atualização das informações não é da minha gerência. Não sou eu que vou lá e vou fazer a árvorezinha que foi plantada ou traçar uma fibra ótica que foi colocada, não. Cada secretaria municipal tem a sua responsabilidade dentro desse banco de dados. A minha responsabilidade é administrar esse banco de dados e cuidar para que ele esteja sempre atualizado, né? Então, isso aí foi mais um instrumento que a gente teve para cobrar que essa atualização seja feita e por quem nesse decreto informa cada informação de quem é a responsabilidade, né, de atualização. Então, 202 camadas geográficas, 220 acessos simultâneos, né, dentro da prefeitura. O BDGIS, uma coisa que a gente sempre primou desde o início, desde o ano 2000, quando ele foi criado, foi que ele se integrasse com todos os demais sistemas da prefeitura, né? Então, a gente vem trabalhando nisso, né? Hoje, eu tenho essa facilidade de
integrar a informação de um sistema alfanumérico de cadastro qualquer da prefeitura com um banco de dados geográfico, porque todos conversam, falam a mesma linguagem, mesmo banco de dados, e a gente, graças a isso, a gente conseguiu um avanço, né? Está conseguindo avançar. Porque se para cada sistema que fosse criado você precisasse criar uma aplicação geográfica, isso seria realmente muito trabalhoso e demandaria muito tempo. Então, mais ou menos são esses os temas que hoje fazem parte, né, as camadas de informações geográficas que estão dentro do BDGIS. Certamente isso já está desatualizado, porque é impressionante como isso é uma coisa dinâmica, né? Todo dia, toda semana tem gente querendo incluir informação no banco de dados para poder disponibilizar isso ou na internet ou para o seu próprio pessoal técnico, né? E isso é uma cultura que vai crescendo e não tem mais como parar isso, né? Então, esse decreto aí, que eu falei, são essas as secretarias que estão fazendo parte desse decreto e que têm suas responsabilidades de atualização da base cartográfica e do BDGIS, né, que a gente chama. Vou mostrar alguns exemplos, né, bem rápidos de aplicação das aplicações. Vocês vão ver que todas as aplicações que a gente tem hoje na prefeitura, elas têm mais ou menos o mesmo padrão de mapa. Por que isso? Como eu falei, para que a gente tivesse uma maior agilidade, eu acredito que isso foi uma grande sacada, foi fazer isso que a gente fez. A gente tem um componente de mapa. O que é o componente de mapa? Vamos ver aqui, equipamentos urbanos. Esse aí é o componente de mapa. Esse componente de mapa ele foi todo desenvolvido pela equipe da prefeitura, utilizando, né, a tecnologia ESE, mas foi desenvolvido de uma forma parametrizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele se adapta, ele pode se integrar a qualquer sistema de cadastro ou de qualquer que exista na Prefeitura de Vitória, num simples passo de mágica mesmo. Tá? Não é necessário que você desenvolva nada para fazer isso funcionar. É sério. Você precisa de ter um MXD para quem trabalha com ArcGIS, um projeto específico para aquele sistema, por exemplo, equipamentos urbanos, que é o sistema de equipamentos urbanos, você tem um desenho de mapa para esse tipo de sistema. Esse componente ele é como se fosse um plugin, né, que se junta à aplicação através de parâmetros. Por exemplo, coloco o identificador do sistema, qual a camada do mapa que vai ser acessado para edição. Assim, apenas pouquíssimas linhas de código, acho que não chega nem a 20 linhas de código, para que ele se adapte a qualquer sistema que exista dentro da prefeitura. Então, cada área tem, então, o seu sistema específico. A parte de gestão estratégica que trabalha com cadastro dos equipamentos, né, as unidades municipais. Então, eles têm sistema, tem todo o cadastro, endereço e o mapa integrado, né? Então, a prefeitura criou uma nova unidade em determinado local. Não. O que eu chamo de equipamento urbano são as unidades municipais. A gente chama assim lá. Uma sede de uma secretaria, uma unidade de CAJUM, um CRAS, uma unidade de saúde, uma escola. Esses são os equipamentos urbanos. São os imóveis da prefeitura, vamos dizer assim. Em cada equipamento urbano, você registra latitude e longitude, por exemplo? Sim, porque você localiza ele no mapa. Como? Você localiza ele no mapa ali. Você faz um pontinho, aquele pontinho tem uma coordenada. E aí você coloca essa coordenada na sua base de equipamentos urbanos, na sua tabela de equipamentos urbanos. Sim, essa informação vai para o shapefile lá, né, para a informação espacial. Então, a própria pessoa que
que faz esse cadastro, quando ela vai inserir a informação, na web mesmo, isso aí o sistema, esse Navix, ele roda na web, né, na intranet da prefeitura, a pessoa já vai lá com uma ferramentazinha ali e localiza ali no mapa. Na hora que ele localiza ali, ele já guardou a referência espacial dele. Então, o sistema, ele já sabe onde está, que ele já cria, né, automaticamente as coordenadas, ele já georreferencia aquele imóvel, né, dentro do banco de dados. Obrigado. Fibra ótica. Esse aqui é toda a parte de cabeamento, né, da prefeitura, de aquelas ligações que eu falei, que a gente tem 247 unidades ligadas com rede de fibra ótica. Vocês vão ver que assim, o sistema é mais ou menos parecido, o componente é aquele mesmo, né? Só com as informações, os níveis de informações específicos da aplicação. Né? Então, o de fibra ótica, ele tem o quê? Ele tem as conexões, ele tem as caixas de passagem, as fibras, né? Olha lá, e o ponto de conexão, as câmeras, né, de vídeo monitoramento. Então, isso aí seria o de fibra ótica. Regionais. A Prefeitura de Vitória ela é dividida em 8 regionais, né? Como se fossem mini prefeiturinhas, né? Então, eles fazem também, olha lá, o mesmo componente, eles fazem toda a parte de cadastramento de infraestrutura, de meio-fio, pavimentação de vias, drenagem, iluminação pública, né? Então, as regionais atualizam essa parte. Aí só uma visualização da parte de pavimentação de vias, né? Daí já numa outra aplicação. Porque como todas as informações estão no banco de dados único, qualquer um pode acessar essas informações dentro da prefeitura e gerar um mapa que ela quiser, a partir daquela informação. Serviços urbanos, essas são as áreas, né? Praças, mesma coisa, sistema de cadastro da praça, tem a foto das praças, tem a localização, né? E por aí vai. Coleta seletiva. Isso aqui é uma aplicação que está no site da prefeitura, lá vitorias.gov.br, se você quer localizar um posto de coleta, de entrega voluntária, que chama de lixo, né? Você tem o seu bairro, por exemplo, ali a pessoa mora no bairro Vencer Ferreira, ela quer saber onde quais são os postos de coleta seletiva próximo da casa dela, né? Então, o mapa localiza isso aí, né? E a partir que ela vai navegando no mapa, passando por cima, ela vai tendo o mouse por cima, ela vai tendo as informações ali daquele ponto e vendo o que é mais próximo da sua casa, no seu bairro. Outra aplicação da área da Secretaria de Serviços, essa aplicação ainda, agora a gente está reescrevendo ela, né? Sabendo que ela está ainda com uma cara diferente, ela ainda não está usando esse plugin Silverlight, mas é uma informação que é cadastrada hoje, né? Que, na verdade, ela aparece aqui no mapa, mas o usuário que faz esse cadastro, ele não precisa de ir ali e pintar aquele terreno ali que está sob ação civil. Ele coloca essa informação no sistema dele lá de multas, de atuação que ele faz, e a gente, como o GEO está integrado com esse sistema, a gente consegue, através da inscrição do lote, mostrar no mapa a situação daquele lote, né? Então, se ele foi autuado, se ele já foi autuado, já foi limpo, se ele está sujo, né? E gerar esse tipo de aplicação, de consulta. Aí os dados, né, dos que existem. E esses dados, eles não estão dentro do BDGIS, tá? Eles não estão lá no banco de informações geográficas. Ele está no sistema que controla toda essa questão da fiscalização da área de limpeza pública. E através de um join, né, de uma integração, você consegue mostrar no mapa.
Segurança pública, atendimento da guarda municipal. Vitória tem uma guarda municipal, e aí a gente registra todos os atendimentos. Na verdade, aqui não são ocorrências policiais, são atendimentos guarda comunitária, na verdade, né? Vocês podem ver que é a mesma aplicação. Aqui alguma análise, né, espacial, um kernel aí das ocorrências dos atendimentos da guarda municipal. Aí numa situação pela manhã, né, onde que teve mais esse tipo de atendimento, que é a visita tranquilizadora, por exemplo, perto de uma escola, né, teve algum tipo de confusão, e a prefeitura vai lá com esse não como polícia, mas como no intuito de resolver, de tranquilizar aquela situação. Então, pela manhã, à tarde e à noite, né? Como que se comporta isso aí dentro da cidade. Isso é um trabalho novo agora que a gente começou recentemente, o pessoal dos agentes de trânsito. A gente não tinha ainda sinalização vertical da cidade dentro do banco de dados, e eles se dispuseram, né, a levantar isso. Então, isso aqui está assim, fresquinho ainda, né? Eles estão começando a cadastrar toda a informação, toda a sinalização da cidade, já com as placas, com os códigos, os respectivos códigos do Código de Trânsito. E é muito interessante quando você começa a ver o próprio usuário querer usar a ferramenta, né? Porque durante muito tempo você tem que fazer um trabalho de marketing, né, muito grande, né? E é muito comum na prefeitura, nesses anos todos, às vezes a gente ia para um setor para mostrar uma aplicação, vocês têm essa ferramenta aqui na prefeitura, precisa usar e mostra, mas para isso vocês precisam cadastrar isso, isso, isso. E aí algumas pessoas viraram e falaram assim, mas para que você quer isso? Eu falei, não, eu não quero isso. Para mim, né, você tem que mostrar para a pessoa o quanto aquilo é útil no trabalho dela, no dia a dia. E hoje, assim, a gente já está numa situação que os próprios usuários, eles já ficam pensando o que eles podem usar aquilo e já vem para a gente pedindo algum tipo de aplicação e solução. Esse aqui é um visualizador de mapas do próprio ArcGIS Serra, né? Não tem praticamente desenvolvimento de código, né? Isso aqui, como sou geógrafo, eu posso fazer uma aplicação dessa tranquilo, consigo fazer algumas consultinhas básicas e não preciso de um analista de sistema para fazer isso. Então, é uma forma de você disponibilizar rápido uma informação para o usuário. Sim, é um visualizador de mapas que ele pode fazer algum tipo de pesquisa aí em cima, se ele tem algumas consultas, localizar algum logrador, um bairro, e a parte de edição, né, onde ele vai inserir essa plaquinha que ele viu na rua, né? Então, isso agiliza também muito e dá uma resposta rápida para o usuário, né? Vídeo monitoramento, né? A Vitória tem agora já tem mais câmeras. Aí, nessa época, tinha 42, eu acho, mas agora já tem bem mais. E essa também é um outro visualizador de mapa, só diferente daqueles outros sistemas de cadastro que a gente viu anteriormente. Também uma análise espacial aí das ocorrências na verdade, aí, crimes contra a pessoa, né, onde que eles se concentram em determinado período no município de Vitória. Meio ambiente, várias áreas, né, de meio ambiente. Uma aplicação que eu sempre falo e tem foi uma das pioneiras, assim, o pessoal que se empenhou bem foi o pessoal da arborização em Vitória. Eles por iniciativa, eles resolveram cadastrar mesmo todas as árvores que existiam em Vitória, né, nos logadores públicos. E, a princípio, eles fizeram um levantamento quantitativo e depois eles evoluíram para um levantamento qualitativo já,
né, que você tem um inventário qualitativo, que tem várias informações relacionadas à poda e outros muda, tipo de muda, espécie, altura da árvore, quando que ela foi podada, quando que ela vai ter que ser podada novamente, e a imensidão de relatórios, cada dia eles querem um relatório diferente, né? E a gente faz isso com muita alegria, entendeu? Quando você vê que o usuário está usando. É muito triste. A gente já teve algumas experiências lá na prefeitura de você desenvolver, somente a administração pública, né? A gente tem que falar isso aqui. É complicado porque você trabalha de 4 em 4 anos, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa ótima lá, um carro comissionado que se empolga e pede, demanda, e daqui a pouco aquela pessoa vai embora, aí entra outra, tem que começar tudo de novo. Então, às vezes, um sistema que você ficou anos, né, gerando aquilo ali, vai para a gaveta, né? E a gente já teve algumas experiências tristes. Eu fico muito frustrada com isso, porque além de ser um desperdício, né, do dinheiro público, né, é muito frustrante para a gente. Mas quando o usuário se alimenta daquilo ali mesmo e usa, e mostra, e cria relatório, e faz documento, né, isso realmente dá um gás para a gente. Aí, ó, esse é o geoarborização. Agora, como eu falei, eles são usuários assim, muito à frente dos demais. Agora eles querem fazer esse trabalho na rua com isso aí eles não faziam. Eles faziam um levantamento na rua com mapinha, imprimia, ia lá, voltava, cadastrava dentro da prefeitura. Agora eles querem já, claro, né? Nada mais natural, usar um iPad, um tablet, né? E aí a gente agora está tendo que fazer essa adaptação que era inevitável, né? Tem que fazer mesmo. E aí a gente está tendo que desenvolver um outro componente de mapa que se adapte a equipamento móvel, né? Porque a gente usou o Silverlight aí e não sei se vocês têm familiaridade com esse tipo de tecnologia, e agora a gente está desenvolvendo um outro componente que ele vai se adaptar em qualquer tipo de equipamento móvel, né? Um iPhone, um iPad, um smartphone, né? E a gente está procurando, a gente vê por aí componentes, aplicações diferentes para determinados tipos de aparelhos, né? A gente está querendo fazer da mesma forma. 30? 1 minuto só. Eu falei 40? Ó, mas a gente está tentando fazer um que se adapta a qualquer tipo de aparelho, né? Bem, vou passar rapidinho. O inventário qualitativo das árvores, né? A questão da poda. Hoje, a gente já poderia, não vou dizer que a gente já está fazendo isso, que não está, poderia estar planejando já o trajeto de um caminhão quando vai fazer a poda das árvores, porque a gente já tem essa informação no sistema. Essa é a grande, como a palestra anterior, né? O suprassumo, né? Vamos dizer assim, a cereja do bolo do geoprocessamento é você usar toda essa parte de cadastro, tudo que você tem de dados para gestão, né? Para análises, para os gestores. A gente ainda não chegou, a gente está engateando ainda nisso. Pouca coisa a gente é o nosso desejo, é o nosso alvo para esse ano e para frente, aliás, desde o ano passado já, que a gente conseguisse começar a usar toda essa enormidade de dados que a gente tem para planejamento e gestão, né? E aí você se depara com a mudança de governo, aí muda todos os gestores de novo, você tem que convencer, tem que mostrar o trabalho, tem que, né, dizer que você está ali trabalhando mesmo sério, que você não está brincando, né? Porque hoje eu estava até compartilhando com o Humberto da imagem, não sei se ele está aí, porque você tem que sempre, parece que a administração quando entra, tudo que estava ali não presta, né? O que vem agora novo é o que presta. Então, até você convencer que o seu trabalho era um trabalho sério, você leva um tempo, né? Então várias aplicações. Vou passar rapidinho.
controle urbano, a parte de patrimônio, né, patrimônio histórico, toda a parte de tombamento, estilo de edificações, controle urbano, o sistema de zoneamento urbanístico de Vitória, né, a parte de impressão de mapas, zoneamento, isso tudo é feito de forma online. Isso aí é uma outra visualização de mapas sobre os alvarás da Secretaria de Obras, quais as obras que estão embargadas. Isso aí a gente também é uma integração direta com o sistema de obras, ninguém tem que inserir essa informação duas vezes, é uma vez só que ele informa lá no sistema onde ele concede o alvará. A questão da localização das unidades imobiliárias, né? As empresas, que tipo de empresa, restaurantes, onde estão localizados, isso tudo vem direto do sistema de ISS, né, de Imposto de Serviço. Parte do projeto Calçada Cidadã, que a gente tem lá em Vitória também, como que está essa situação. Integração com o cadastro imobiliário, parte de usos, né, das edificações. Número de pavimentos, também está vindo tudo lá do cadastro do IPTU, né, no Imposto Territorial Urbano. Parte de saúde, foco de mosquito, aqui, mosquito Culex, que é o mosquito normal, né, de dengue. Focos de mosquito, esse tipo de aplicação. Você pode ter uma área de abrangência para se fazer, de repente, uma determinada ação um determinado bairro da cidade. Isso aí já é uma outra aplicação sobre dengue, né? Aí, na verdade, é um mapa gerado com as concentrações de casos de dengue. Esse aqui é uma integração com o sistema da saúde do PSF, né? Programa de Saúde da Família. Isso aí está bem no início ainda. A saúde, por incrível que pareça, é um dos... embora seja uma área que tivesse mais informação e que o geoprocessamento deveria ser mais utilizado, ainda nós estamos engatinhando ainda na área de saúde. Assistência social, toda essa parte de localização das ações de assistência, obras de apropriação, rede de drenagem, bacias, macrodrenagem, trechos. Esse aqui também é muito interessante, vocês podem procurar na própria página da Prefeitura, as obras do orçamento participativo. Você consegue acompanhar aqui as obras do seu bairro, né? Trânsito e transporte, questão do ônibus urbano, que horas que o ônibus vai passar no seu ponto, isso aí tudo está na internet também, monitoramento dos ônibus. Arrecadação, esse aqui foi agora recentemente que a gente fez para convencer o nosso secretário de Fazenda, né, que era novo, não conhecia nada, né, como que o gel poderia ser utilizado. Então, ele queria ver essas informações, a gente mostrou para ele no mapa, ele ficou encantado, deu essa aplicação para ele, num minutinho, ele se encantou, né? E aí não parou mais de pedir coisa, a gente tem que até dar uma freada, porque aí, ó, o valor lançado de IPTU por lote, né, agora de 2013, aí ele quer valor arrecadado, ele quer planta genérica, então, a gente chamou de IPTU gerencial, é uma aplicação assim mais mesmo para os gestores, né. Isso aqui, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, é esse último item aí, que é um desejo nosso, né, que a gente consiga utilizar mesmo todos esses dados, todos esses cadastros como ferramenta de planejamento, e é um sonho mesmo a gente ver os gestores utilizando isso para planejar a cidade, né? E a gente sabe que isso é um trabalho contínuo, diário, né, todo dia. Esse aí também é o que a gente está desenvolvendo agora, o componente de mapa que se adapta a qualquer equipamento mobile. Isso aí. Obrigada pela atenção. Meu telefone está ali. Meu telefone não, meu e-mail, qualquer coisa. Estou à disposição. Som. Presidente, tem uma pergunta de um usuário online, depois a gente abre para uma pergunta do família pessoal presencial. Se pode escrever, por favor. Pergunta aqui da Ellen Reis.
Gostaria de saber mais sobre o processo de atualização dos bancos de dados, sendo que é necessária a boa vontade das diversas áreas da Prefeitura e da equipe técnica em cada área para isso. Que tipo de mobilização foi realizada para conscientizar a importância da atualização constante desses dados? E teve algum treinamento para as diversas áreas da Prefeitura? Treinamento é uma coisa que a gente faz todo ano, né? A gente, na Prefeitura de Vitória, a gente tem uma escola de governo. E essa escola de governo, ela tem vários laboratórios e permite que a gente dê esse tipo de treinamento com o próprio pessoal da Prefeitura e, às vezes, quando precisa, de alguém de fora, né? Porque a gente chama de facilitadores. E, realmente, foi o que eu já tinha dito antes, trabalhar com informação é uma coisa difícil, né? E requer mesmo um trabalho, assim, corpo a corpo, um trabalho de convencimento, de mostrar, né, a utilidade daquela informação, o tanto que a pessoa vai economizar de tempo no seu trabalho, o quanto aquilo vai ser. E isso é uma coisa que tem crescido muito na Prefeitura. Eu digo que hoje, nenhum funcionário da Prefeitura mesmo, que trabalha num fiscal, nenhum técnico, topógrafo, que sai à rua, sai sem um mapa, sem imprimir um mapa, sem procurar essa informação. Então, isso é uma coisa que a gente tem tentado fazer ano a ano, né? A gente iniciou o ano passado também uma formação em quantos GIS na Prefeitura. A gente inicialmente tem um software livre, né, de GIS. E a gente inicialmente planejou 2 turmas no segundo semestre, foi quando a gente começou. Sei que foi um boom de gente querendo fazer e fizemos 5 turmas. E esse ano nós já temos mais 5 planejadas. E é uma coisa constante, não tem como parar. E também a gente tem que sempre estar cobrando, né? E esse é o meu papel, como se diz aí, né? O serviço chato, o serviço sujo, sou eu que tenho que fazer, né? De cobrar, está desatualizado, né? Então, tem que ligar para a pessoa. A gente, além de ter esse decreto que diz qual a secretaria, a gente tem uma portaria que diz o nome da pessoa que é responsável. A Secretaria de Meio Ambiente, quem é responsável pela atualização das informações do meio ambiente? É fulano de tal. Então, é dele que eu vou cobrar. Não quer dizer que ele vai fazer, mas ele tem a equipe dele e ele vai cobrar. Então, é um efeito em cascata. Eu cobro dele, ele cobra do outro. Então, né, é isso. Bem, obrigado. Alguma pergunta? Deixa eu levar ali. Oi, José. Alô? Tá ouvindo? Tá baixinho. Alô? Não? Eu vou ficar de porta. Então, Josiane, né? Parabéns pelo trabalho. Queria só, assim, primeiro uma reflexão em relação ao tempo, a duração do trabalho de vocês, né? Assim, e ainda hoje você relatou que ainda tem dificuldades, né? Vamos dizer assim, no uso, né, dessas ferramentas e vamos dizer, na incorporação delas dentro da administração. Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante para todas as prefeituras que estão aqui presentes a reflexão sobre o tempo que vocês já estão implementando esse sistema e ainda o que é necessário, né? Mas a minha pergunta é no sentido de assim, vocês fazem algum tipo de avaliação sobre como que esse sistema contribuiu na integração das políticas? Ou seja, existe algum tipo de avaliação que vocês fazem sobre o que o uso dessa ferramenta provocou em termos de integração das políticas? Isso aí, na verdade, é o que a gente quer chegar, né? Não digo que ainda não usou. Claro que isso já ocorre em alguns setores, né? Por exemplo, a parte do orçamento participativo. Isso aí é uma aplicação muito direta do GIS e a forma como isso ajudou, né, a gestão
a trabalhar essa questão do orçamento participativo, as obras dentro da cidade e tudo mais. Quanto ao tempo que você falou, realmente não tem mágica, né? Não é varinha de condão, não é. Tem que ter um tempo mesmo de cadastro. Se você fizer um cadastro mal feito, vai aparecer mal feito no mapa, não tem jeito. Né? Então, isso não realmente demanda um esforço diário de convencimento e de trabalho mesmo. E quanto a essa outra questão que você falou da gestão, é onde a gente quer chegar, né? Porque poucos gestores usam ainda. Né? E o que atrapalha muito isso? É essa mudança que a gente está sujeito no serviço público. Entendeu? Você consegue convencer uma pessoa durante 4 anos, quando ela começa a pegar o negócio, vai embora, e começa tudo de novo. Então a gente volta sempre, 2 para frente, 1 para trás, 2 para frente, entendeu? Porque esse sistema nosso realmente é cruel, né? Para a gente que está ali dentro, igual eu estou há 30 anos na prefeitura. Então, sabe, de 4 em 4 anos ou de 8 em 8, você vê tudo voltar e estaca zero, é complicado. E não tem jeito, não sou eu que vou fazer isso. Quem vai fazer são as pontas. Cada um tem a sua responsabilidade, né? Não adianta eu querer puxar essa responsabilidade para mim, porque eu não vou dar conta. A minha gerência não vai dar conta, né? Mais uma pergunta apenas. Oi, Josiane, parabéns também. Eu trabalho com gestão ambiental no município de São Pedro, trabalho com do Cabo também, e eu fico tão feliz quando eu vejo funcionando, né, um sistema desse, com esses resultados. A minha pergunta é a seguinte: a gente fica lá na esperança, alguns municípios até têm início de um processo de geoprocessamento, e não funciona direito. A minha pergunta é a seguinte: como começou, se você tem ideia do valor do que foi esse custo todo para tentar convencer o prefeito, ou quem é responsável por isso, né, vamos dizer, fazer essa estrutura, né? Mesmo que seja um pouquinho o início, mas você tem essa percepção? Você tem essa ideia? Olha, a gente começou no ano de 93, né, e depois que a gente fez a primeira base, né, a base cartográfica mesmo, né, tem um custo alto. Hoje em dia, né, parece que está caindo esse custo. O último levantamento aerofotogramétrico que a gente fez foi em 2007 e a gente gastou R$1 milhão, né, na área de Vitória, que é um povinho, né. Mas não foi só um levantamento aerofotogramétrico, foi uma restituição com uma precisão de uma escala 1 para 1000. Né? Então, hoje a gente usa a base cartográfica até para levantamento de regularização fundiária. Né? Então, assim, foi um investimento que a prefeitura quis fazer, né? na época. Né? Mas não é barato, mas hoje a gente tem muitas alternativas também, né? Vamos dizer que a tecnologia, o uso de geotecnologias, na questão de software livre também tem evoluído bastante, né? E a gente hoje já tem boas ferramentas, o Manuel vai falar alguma coisa sobre isso, né? Eles utilizam bastante ferramentas livres lá em Belo Horizonte. Fiquei muito entusiasmada quando eu vi a palestra dele no evento passado. E assim, hoje a gente tem boas ferramentas livres. E eu acho que municípios assim, menores, né, e que não tem condição financeira, não tem assim, por que dizer, não vou trabalhar porque não tem dinheiro para fazer. Existem boas ferramentas livres que podem fazer muita coisa boa. Né? Então, assim, dá para fazer muita coisa com o que tem aí no mercado hoje. Não digo, quando a gente começou, não tinha, mas hoje isso já evoluiu bastante. Respondi? Gente, só queria falar que a gente está à disposição lá em Vitória também para receber vocês, né, na cidade, mostrar o nosso trabalho de perto, né? Se vocês quiserem, depois só entrar em contato comigo por e-mail, tá bom? Só
pegando essa situação que você levantou aí, uma das pretensões que nós temos no desenvolvimento desse evento aqui é que a gente reúna as prefeituras, se não no seu conjunto mais amplo, pelo menos por recortes mais regionais, e que a gente constitua projetos solicitando recursos, seja no Ministério das Cidades, seja aqui na FAPERJ, para que a gente possa não só garantir ou tentar pelo menos essa infraestrutura, mas principalmente que a gente constitua estruturas que sejam as mais homogêneas possíveis, para a gente não construir também uma GeoBabel, né? Cada um, né, muito bem instrumentalizado, mas puxando cada um para o seu lado lá. Então, eu espero que, não sei, no próximo evento a gente já consiga pensar em alguma coisa nesse sentido, né? A presença do Regase hoje aqui, quer dizer, a presença da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado teve exatamente esse caráter, né? De mostrar para a Secretaria de que, mais do que uma boa ideia, é preciso que isso seja transformado em alguma coisa como uma política pública, se não como uma política, pelo menos como uma perspectiva, uma percepção pública, né? E eu espero que a gente possa contar com a colaboração de todas as prefeituras para ir, desde já, pensando nesse caminho, né? De nós nos juntarmos e sairmos em busca desses recursos. Obrigado.